prioridade, além da volância, no Vasco é buscar também um lateral ali esquerdo, até porque hoje a gente tem ali o Zeca, tem o Riquelme, que ainda está amadurecendo para o futebol profissional, né? Tá pegando experiência nessa primeira temporada ali junto ao time profissional, e tem o MT, que está improvisado na função, mas ainda está lesionado com uma lombalgia, né? O detalhe é que o Vasco tem outros atletas encostados, como por exemplo o Henrique e Neto Borges, que não são mais opções nem do torcedor e nem da comissão técnica, não devem ser aproveitados. Inclusive o Henrique tem aí uma possibilidade de se transferir para o futebol norte-americano, né? Por falar em futebol, o Matias Galarza está chamando a atenção. O atleta de 19 anos é um volante ali que tem qualidade de meia, né? E consegue fazer as duas funções. O jogador de meio campo consegue se apresentar bem como opção no ataque e consegue recompor com velocidade e ajudar na marcação. Pra você ter uma ideia, o Matias Galarza, desde que subiu, tem participado de todos os jogos. Entrou em alguns jogos no segundo tempo, marcou um golaço, né? Seu primeiro gol ali, marcou um golaço contra o Macaé, chute de fora da área, 3-1 para o Vasco. E de lá para cá tem sido titular absoluto do meio campo, né? No jogo passado, por exemplo, os dois jogadores de meio campo ali na volância foram o Andrei e o Matias Galarza. Já são 5 jogos pelo Vasco, 2 gols e 2 assistências. Pasmem, apenas 2 finalizações e o cara já marcou 2 gols, né? Então, um jogador realmente que está muito visado aí, né, no futebol, principalmente no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil. E hoje já preocupa porque é o seguinte: apesar de ter um contrato com o Vasco até janeiro de 2022, esse contrato de empréstimo com opção de compra, com preço fixado, o Vasco teria que pagar $1 milhão por 60% dos direitos econômicos do jogador. Se transformar hoje, né, para nossa moeda, dá em torno ali de R$5.600.000. Não acho um valor alto para um jogador de tanta qualidade como tem se demonstrado o Matias Galarza. Acho que até o Vasco fazendo esse investimento poderia sim ter daqui a pouco, né, quem sabe daqui a um ano, um retorno do dobro ou do triplo, né, desse investimento que foi feito. Jogador muito promissor, jogador de muita qualidade, não à toa passou a ser titular do sistema de jogo do Marcelo Cabo e sem dúvida vai nos dar muitas alegrias esse paraguaio e que está ambientado, né, dentro do elenco do Vasco da Gama. Parece estar muito à vontade para desempenhar o seu futebol, né? A gente vai falar de um assunto agora que é polêmico, né? É um assunto que envolveu a família do Euriquinho, a família Brandão, né? E qual é o tema? Um primo do Eurico Brandão, o senhor Alexandre Brandão, acabou acionando o Vasco na justiça, tentando comprovar um vínculo empregatício, né? O Alexandre Brandão alega que trabalhou no clube de 2015 a 2019 na função de supervisor, né, e teria ali como comprovar que teve, né, participações ali no quadro de funcionários do Vasco, embora ele não tenha tido carteira assinada e nenhum contrato assinado com o clube, né. Na função de supervisor, o senhor Alexandre alega que participava dos jogos, viajava com o time, ajudava na preparação dos jogos, acompanhava o time, também fazia parte ali, né, da equipe que cuidava da bilheteria e por conta disso ganhava cerca de R$7.200 na época na gestão do Eurico Miranda e foi até 2019, segundo ele, também participando ali da gestão do Alexandre Campelo. Acabou sendo demitido e está cobrando aí algo em torno de R$247 mil do Vasco, né? E dessas cobranças aí que foram feitas via justiça, estariam ali sendo cobrados uma diferença de R$72 mil de salário entre a temporada 2018 e a 2019, né? E também ali uma diferença em relação a aviso prévio, 13º, férias, mais de 100 mil em recolhimentos de FGTS e também ali um valor relacionado ao seguro-desemprego, né? Já que ele alega que não tem a carteira assinada, que se tivesse teria um direito a receber ali um valor pelo seguro-desemprego. O Eurico Miranda, né, filho, o Euriquinho, acabou vindo à tona falar sobre esse assunto e olha, falou muita coisa, né? Ele falou que
o primo Alexandre Brandão não foi funcionário na gestão do seu pai, né? O seu pai acabou ali colocando o Alexandre em alguns jogos, né? Como uma espécie ali de freelance, né? Para trabalhar durante os eventos, mas que não houve qualquer vínculo empregatício, né? Diz que trata-se de uma ação mentirosa, uma canalice, uma vagabundagem que só prejudica a imagem do seu pai, que está morto, né? Que inclusive a ação só foi dada início, né? Só foi ali acionada após a morte do Eurico, né? O Eurico morre em 2019 e no final de 2020 o senhor Alexandre Brandão entra com essa ação contra o Vasco, né? E aí falou mais o Euriquinho, né? Disse que o Alexandre Brandão era seu primo, não é mais, que agora o grau de parentesco para ele não é mais considerado e que o rapaz nunca trabalhou no Vasco, né? Que nunca recebeu salário no Vasco da Gama, né? Falou também que durante os jogos seu pai acabou escrevendo o rapaz num quadro de freelance, mas foi isso apenas e nunca foi funcionário e muito menos, nunca ganhou 7.200 de salário no Vasco da Gama. Falou também que o Alexandre Brandão Miranda, né, seu primo, nunca foi funcionário na gestão do Campelo, né, e que seu pai o ajudou muito quando era vivo, né, e não esperava essa ingratidão, essa injustiça com o nome do seu pai, o senhor Eurico Miranda, né. Deixou mais claro o seguinte: quer deixar claro, diz o Eurico Miranda, o Euriquinho, que não fala em nome da família, que seu pai morreu, né, mas que pode garantir que esse cidadão nunca foi contratado e o Vasco não deve nada a ele, né? E falou mais, disse que se o Vasco quiser, ele está disposto, né, a testemunhar contra o primo nessa ação. Então se colocou à disposição do setor jurídico do Vasco para resolver esse impasse. O Vasco da Gama não entrou em acordo, não houve conciliação e, né, a coisa deve caminhar aí para que o Alexandre comprove que realmente tem alguma relação de trabalho com o Vasco. Ele até anexou uma foto, né, num jogo na Taça Rio em 2017 e também um crachá com o nome de supervisor, mas sem o nome do funcionário que seria o supervisor naquele evento, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dos assuntos abordados, né? Deixe seu like se gostou, se inscreva se não for inscrito, ativa aí o sininho de notificações e seja notificado pelo YouTube a cada vídeo nosso. E também, se quiser ainda ajudar muito mais o canal, você pode clicar aqui no Seja Membro.